Jangada, que embarcação é essa? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma jangada bem de perto ou se é apenas uma imagem pela internet para você. Eu me lembro que quando criança, a minha família costumava visitar os parentes em Recife e em Natal. Às vezes dividíamos as férias em duas partes. Uma parte a gente ficava em Recife e a outra parte das férias a gente ficava em Natal. E nessas cidades não era raro a gente ir numa praia um pouco mais afastada do centro da cidade. E lá eu me lembro de ver muitas jangadas dessas. E era um barquinho assim que me chamava muito a atenção, porque eu achava aquilo tudo muito curioso. A primeira coisa que era um barco que ficava na areia, né? Um tipo de embarcação que ficava na areia. E eu ficava olhando aquilo lá e falei, ué, como será que eles levam essa jangada lá para a água? E aí eu vi que de manhã bem cedo, quando os pescadores saíam para o mar, eles pegavam alguns troncos, que talvez fossem troncos de coqueiro mesmo. Eles pegavam alguns troncos e colocavam embaixo da jangada e ia empurrando a jangada em cima daqueles troncos. Quando o tronco saía debaixo da jangada, ele pegava aquele tronco, corria, colocava na frente novamente e assim ia até chegar na água. Quando chegava na água, havia uma pessoa que pegava esses troncos, levava para a areia. Normalmente era alguém que estava ajudando ali. E quem fosse pescar já subia na jangada e ia embora. Mas muitas outras coisas para mim eram interessantes nesse barquinho. Não sei se você já se deu conta. Você percebeu que não há um guarda-mancebo, não há um lugar para você segurar na lateral do barco? É um barco que praticamente é apenas um piso, né? Para não dizer que é apenas um piso, normalmente eu via uma espécie de banco na parte de trás da jangada. E eu ficava, não tem nem onde sentar direito. Não tem, fica em pé o tempo todo. Que barco diferente é esse? Não tem lateral pra gente segurar. Qualquer bobeada que você der, pode cair na água. Veja, todas essas observações eu fazia quando criança, né? Mas eu gostava de ver esse pessoal indo para o mar. Sabia que eles saíam bem cedinho. Quando a gente chegava na praia bem cedinho, às vezes alguns já tinham saído na madrugada. Mas eu me lembro de ver alguns desses pescadores saírem bem cedinho. E aí eles subiam na jangada e a jangada ia indo, e daqui a pouco a gente nem via mais aquele barquinho no horizonte. A vela simplesmente sumia. Falando em vela, uma outra coisa curiosa, o mastro desse barco é de madeira. E é um tipo de madeira meio flexível, porque quando eles desenrolavam a vela, só o peso da vela meio que já envergava um pouco aquele mastro. Esse mastro era apenas encaixado num mini banquinho que tinha na parte da frente. Mas eu acho que nem dava para sentar naquele banquinho, era mais para segurar o mastro mesmo. E era só encaixado na base da jangada, havia um tipo de um furo, um encaixe assim para o mastro, e haviam vários encaixes. Então aquele mastro, ele era angulado conforme a necessidade ali. A vela era de pano, eu acho que era de um pano cru de algodão mesmo, coisa simples, não tinha nenhuma tecnologia, sabe? Que a gente imagine e compare com os barcos de hoje. Eu acho que até hoje eles fazem as velas assim. Eles, quando estavam no mar, eles jogavam com uma espécie de caneca de alumínio. Veja, caneca de alumínio. Eles pegavam a água do mar assim, jogavam na vela. E aí a vela ficava mais úmida. Então, com isso mudava quanto de vento atravessava a vela, quanto ela resistia à passagem do vento simplesmente por estar úmido ou não. Enfim, era uma tecnologia assim, ultra raiz, né? E o que mais de interessante havia nessa jangada? Bom, havia uns cestos que eles colocavam
os peixes. Algumas jangadas mais modernex, assim, haviam... Não chegava a ser um cesto, mas já era um recipiente de madeira, um quadrado assim de madeira que eles deixavam. E aquele quadrado era furado por baixo e ele era encaixado no próprio casco da jangada, de tal forma, e ele tinha furos embaixo, de tal forma que entrava a água do mar nesse recipiente de madeira. E eles colocavam alguns peixes lá para ficarem vivos. Vejam, eles iam pescar, deixavam o peixe vivo para na hora de trazer para a praia ser o mais fresco possível. Eu achava isso o máximo, o máximo. E no final do dia era comum, estava entardecendo assim, o sol indo embora, umas 5 horas mais ou menos, 5:30. Os jangadeiros, as jangadas começavam a apontar no horizonte e a gente via eles chegando na praia. Quando eles chegavam na praia, vinha o pessoal ajudar a tirar a jangada da água com aqueles mesmos troncos da manhã. Eles rolavam assim, né, embaixo da jangada, um pouco na areia, para dentro da areia, não chegavam a colocar lá no fim da areia, que era onde eu encontrava essas jangadas de manhã, mas ali perto da água. E pessoas já corriam ao redor, cercavam a jangada para comprar os peixes. Muitos desses peixes eram vivos, porque estavam dentro daquele recipiente com água do próprio mar. E esse era um outro momento que para mim era muito curioso. Eles colocavam os peixes todos na jangada, às vezes no chão, e eu ficava surpreso como há peixes diferentes. Eu falei, olha esse peixe, olha o rabo dele como é diferente, olha o tamanho desse outro peixe. Então era peixe de todo tamanho, todo tipo de espécie. E assim, eu ficava surpreso como podia haver tanto peixe diferente, né? Isso era uma coisa que me chamava a atenção também. E as pessoas compravam aqueles peixes, praticamente todos os dias haviam pessoas em torno das jangadas. O pessoal já meio que sabia o horário dos jangadeiros chegarem e eles iam lá e compravam um peixe fresquinho ali, né? Outra curiosidade, agora essa eu já meio que descobri depois de grande. Eu descobri que nem sempre os pescadores de jangada vão e voltam no mesmo dia. Como assim? Então, fiquei assustado com isso, porque alguns pescadores passam 2, 3 dias, às vezes uma semana no mar, para então voltar, né? Nem sempre eles pescavam, né, no peixe no primeiro dia. Se eles pescassem aquela cota que eles imaginavam, né, que eles voltavam, mas caso contrário, eles ficavam um pouco mais, até pescar o que eles achavam que era necessário. E eu fiquei pensando, peraí, mas como assim passar dias no mar, numa jangada? Cadê o banheiro? Não tem banheiro aí. Cadê a cama? Onde esse pessoal dorme, né? Banheiro dá para imaginar o que saída se dá numa situação dessa. Mas e para dormir? E é um barco que não tem placa solar, não tem energia, não tem nada. Tudo no escuro, os caras passam a noite no escuro, no meio do mar, né? E eu achei isso muito curioso. Eu descobri que eles dormem, sabe onde? Dentro do casco da jangada. Às vezes as jangadas eram construídas concebendo um espaço oco dentro ali do casco. E havia um pequeno quadradinho, um acesso quadrado pequeno que só passava uma pessoa. E eles entravam por aquele quadradinho e ficavam... nem dá para ficar sentado naquele buraco, sabe? Eles já entram meio deitados e do jeito que entrou, ficam. E às vezes são 2 pessoas ou 3 pessoas. Aí eu falei, ô louco, que coisa! Passam a noite, dormem ali. E você acha que tinha cama lá? Colchão, travesseiro, coberta? Eu nunca vi nada disso lá, né? Eu via eles chegando, né, e reparar, só tinha a madeira direto, eles dormiam direto na madeira. Que vida puxada essa, né? E curiosa dessa embarcação. E outra coisa,
depois de grande, né? Isso só foi, quando era criança eu não pensava nisso, mas sabia que eles não usam nenhum tipo de, não usavam, né? Quando eu era criança, pelo menos, nenhum tipo de dispositivo eletrônico para guiar a navegação. Ué, e aí eu ficava pensando, como assim? Como que eles conseguem se guiar ali no mar sem ter nenhum dispositivo eletrônico, nenhuma carta de papel, nada? Numa situação que você olha para todo lado, só vê a água e o céu. Olha, eu realmente não sei como isso se dava, como isso se dá até hoje. Hoje, talvez eles usem celular, né? Hoje eles têm um recurso que muitas gerações de pescadores de jangada não tiveram, né? Então, e é uma vida assim, bem diferente, um tipo de embarcação. Ah, outra coisa, descobri que jangada pode virar. Eu achava que essas jangadas não viravam, né? Falei, é um barco totalmente plano, quase na linha da água, como que esse barco vai virar? E eu já vi relatos de jangadeiros, e eu já vi até um que hoje em dia eles têm canais, né? E eu sigo alguns canais de jangadeiros, porque eu acho esse barquinho simplesmente o máximo, sabe? Um barquinho ultra rústico, ultra barato, assim, que eles mesmos constroem, um tablado assim de, sei lá, 3x5, e a vida deles acontece. Ah, e o detalhe, será que esse barco tem que ser registrado na Marinha? E hoje naquela época eu não sei dizer, né? Não lembro de ter visto esse detalhe, mas eu sei que hoje eles têm uma inscrição, uma numeração que é o registro na Marinha. Veja, tem que ter até registro na Marinha. Como é que a Marinha libera um barco desse, né? Que nessas condições, que vai a não sei quantos quilômetros mar adentro, passa dias lá pescando e depois volta. Eu até gostaria de saber um pouco mais sobre a legislação que hoje acontece sobre esse tipo de embarcação. Mas enfim, é um barquinho ultra rústico que o pessoal passa dias lá, às vezes pode ir e voltar no mesmo dia, às vezes não. Você sabe como era o leme? Olha, pelo menos quando eu era criança, eu lembro de ver essas embarcações com uma espécie de remo, um remo meio diferente, mas era um remo enorme, e eles simplesmente pegavam aquele remo, amarravam ali na parte de trás do barco, aquilo era o leme deles. Eu achava e ainda acho essa parte rústica muito incrível. Como é que um barco que sem tecnologia segurou gerações e gerações, sem tecnologia que a gente conhece hoje, né? Mas para a época deles era o que eles sabiam fazer. Até porque hoje mudou, né? Alguma coisa. Hoje a gente já encontra algumas jangadas bem parecidas com essas que eu vi quando criança, mas com um motor atrás. Opa, aí já facilita, eles não ficam dependentes do vento. Você sabia que pode ser que o vento pare lá no meio do mar, passe um tempo sem ter vento e o barquinho fica lá, solto. É a vida de quem vive no mar. Agora, uma coisa curiosa me veio à mente. Isso é agora, certo? Peraí, esqueci um detalhe. Esses peixes, eles vinham num cesto. Mas quando o pescador usa uma rede, você sabia que nem sempre vem só aquele peixe que você quer? Meio que vem um pouco de tudo, né? Claro, hoje em dia a gente vê, hoje tem estudo, tem sonar, né? Não duvido nada de hoje em dia as jangadas já terem um sonar, uma bateria ali de carro para ajudar, né? Mas e aí, hoje em dia a gente sabe, né? Dependendo do tamanho da trama da rede, você pode pegar um determinado tipo de peixe, outros peixes podem escapar por ali. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu li um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, descrevendo a vida de um pescador da época. E muitas coisas que eu encontrei naquele texto, eu vi presencialmente quando criança. Eu falei, 2000 anos de diferença e
tinham as mesmas coisas? Eu vou ler aqui para você. Esse texto é um texto da Bíblia. Curiosamente, quem estava falando aqui era justamente Jesus. Dê uma olhada, é um texto bem pequenininho. Mas ele fala assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Você já percebeu tanto de coisa, tanto de elemento que Jesus cita, que era da realidade da época lá, mas que são normais no dia de hoje? Olha, quer ver? Vou ler. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Veja, já há 2000 anos atrás, eles pescavam com rede. Os pescadores de jangada também, às vezes, usam rede. Talvez não seja com o mesmo material, né? Acho que as redes de hoje são mais construídas com nylon. Eu não sei se existia nylon no tempo de Jesus, mas de alguma forma havia um tipo de rede, havia algum tipo de rede. Aí ele continua aqui, ó. Uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Veja, se hoje, com tecnologia, com radar, com sonar, com estudos, com mapeamento de tanta coisa, ainda assim, numa rede vem peixes não só de um tipo, imagine naquela época que o conhecimento era bem diferente do conhecimento que existe hoje. Então, devia haver realmente peixe de todo tipo. E aí conta aqui nesse texto que os pescadores, quando a rede estava cheia, eles iam até a praia, arrastavam a rede até a praia e escolhiam os bons para os cestos. Veja, você sabe que nem todo peixe dá pra gente comer, né? Eu não sabia disso, né? Mas eu descobri que alguns peixes, eles vêm com algumas toxinas no tecido, na musculatura deles, que fazem mal pra gente, pros seres humanos. Então, nem todo peixe dá pra gente comer, né? E na época de Jesus, eles já sabiam disso, né? E eles ficavam escolhendo na rede esse peixe é bom, esse peixe dá para vender, esse peixe aqui dá para comer, igual, da mesma forma que os pescadores de jangada fazem hoje. Isso é incrível, eu acho isso o máximo. E eles, né, desprezavam os peixes que não tinham valor econômico, que não dava para comer, mas colocavam no cesto aqueles peixes que eram bons. Da mesma forma, os jangadeiros de hoje em dia fazem isso, né? Os pescadores, né, que saem com rede de arrasto, com aquelas redes, às vezes vem 2 barcos, um barco segura uma rede de uma ponta, o outro barco segura a rede de outra ponta, e eles vêm arrastando aquilo, e nessa rede vem peixe de tudo quanto é tipo, e quando eles puxam para dentro do barco, aqueles peixes que têm valor econômico, eles deixam, entre aspas, nos cestos, né? Deixam nas geladeiras do barco, no freezer. E aqueles outros peixes, eles desprezam, soltam de volta no mar e tal, né? Isso acontecia no tempo de Jesus e acontece hoje. Só um parênteses aqui, dá para entender uma coisa aqui, né? Na realidade, Jesus está conversando aqui, dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma rede que traz todo tipo de peixe, mas que vai acontecer uma separação. Alguns peixes vão ficar dentro do cesto do reino dos céus, outros peixes não, né? Isso mostra que a gente sabe, né? Em todo lugar vai ter gente, vai ter bom profissional, vai ter um profissional que não é tão bom. Mesmo na igreja, Jesus está dizendo que acontece esse tipo de coisa. Vai haver uma seleção entre os peixes que estiverem na rede do reino dos céus, né? Nem todo peixe que está nessa rede vai ficar no cesto. Vai ter bom proveito. Os outros vão, né? Vão ser desprezados ou não vão ter proveito ali, né? Então, às vezes a gente fica decepcionado com alguém, fulano é da igreja tal, olha o que ele fez, né? Olha como ele está agindo, não é condizente com a fé que ele diz professar, né?
Mas Jesus, há 2000 anos atrás, com uma historinha sobre pescadores, explicou que é assim mesmo, né? A gente é como se fosse essa tal rede que pega peixe de todo tipo, mas nem todo peixe vai estar no cesto do reino dos céus. Então, nem todas as pessoas que estão numa determinada igreja, elas realmente têm a fé vinda do coração de forma verdadeira. E aí a gente pode esperar comportamentos de pessoas que não tem nada a ver com aquela fé, né? Então, é uma forma da gente pensar e da gente entender que mesmo na igreja a gente vai ter pessoas que ainda carecem da graça e da misericórdia de Deus, tá bom? Muito legal conversar sobre esses aspectos da jangada. E aí, você já viu uma jangada de perto? Você sabia desses detalhes? Muito bom. A próxima vez que você vir um pescador de jangada, você vai poder conversar com ele e trocar uma ideia com ele sobre alguns detalhes, perguntar coisas muito mais interessantes. É isso aí.